Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Primeiro porque eu estou fugindo do tédio, dessa pandemônia, que isso não é uma tragédia que está caindo sobre nós. Mas o Omar, meu filho, Maneco, meu neto, e a minha família toda me estimulou a que eu fizesse essas que eu pretendo fazer uma série de lives desenvolvendo a teoria do Pontes de Miranda. Hoje eu farei uma apresentação da obra do Pontes, de por que eu me apaixonei por essa obra e me dediquei a estudá-la profundamente. Vejam bem, eu era estudante de Direito, estava no segundo ano do curso de Direito, 1954, quando meu pai, uma tarde, chegou em casa com esse livro na mão. Só um instante. Com esse livro na mão. Era o Tratado do Pontes de Miranda e eu não sabia. E eu não sabia que este livro era o Pontes, nem ele. Pela primeira vez ele pegava no livro. O meu pai era um camarada muito estudioso, muito sério e muito dedicado ao direito, sabia direito como gente grande. E o meu pai, então, entrou em casa com esse livro, não disse nada a ninguém, mas no dia seguinte, à noite, ele chegou para mim e disse: "Ô Marcos, eu estou lendo um livro que ou este camarada é um gênio, ou então é a maior pulha que eu já vi na minha vida." Para meu pai era um homem muito bem formado, era conhecedor do direito, profundo conhecedor do direito, mas segundo aquela sistemática que vinha sendo ensinada desde os tempos passados. Então, quando ele me disse isso, aquela palavra pulha, na boca do meu pai, foi um negócio muito sério. Eu digo, esse negócio aqui é muito grave mesmo. Depois de uns 5 dias, meu pai chegou para mim e disse assim: "Olha, Marcos, você não vai tocar em mais nenhum desse livro." Ele tinha uma biblioteca enorme de autores franceses, autores italianos, espanhóis, todos os brasileiros. Disse: "Você não vai estudar mais nada aqui de direito, você vai estudar agora esse livro." E me deu esse livro aqui, é este. Foi por este livro que eu conheci o Pontes de Miranda. Vê como ele está velhinho, todo remendadozinho, e já me propuseram botar uma capa nova. Eu digo: "Não, senhor, esse aqui vai como ele está e como eu recebi." E então, comecei a estudar o Pontes de Miranda. Evidentemente, eu estava ainda verde. Verde quer dizer, eu não estava ainda trabalhado com as outras doutrinas do direito. Porque no segundo ano do direito, naquele ano, a gente começava a estudar o direito propriamente dito. Porque no primeiro ano, a gente estudava introdução, estudava teoria geral do direito, economia e direito romano. Mas as teorias jurídicas, essas a gente não apreciava. Quando eu tive essa oportunidade de conhecer o Pontes de Miranda. E meu pai, ele tinha um hábito, ele foi aluno marista e aluno daqueles de internos. Então ele diariamente tinha que tomar um banho frio às 5 horas da manhã. Então ele tomava um banhozinho dele, ia para uma cadeira que tinha ao lado de uma janela que dava para um jardinzinho, e então ali ele todos os dias de 5 às 9 da manhã ele estava estudando os processos, que ele era juiz, ou então estava estudando propriamente o direito. E nessa conjuntura ele criou uma cultura jurídica invejável.
os amigos do meu pai, juízes, promotores, advogados, não cansavam de ir na minha casa para pedir conselho jurídico a ele. E eu vou dizer uma coisa, nunca vi, uma só vez, alguém chegar lá com um problema jurídico e meu pai não responder na hora. Nunca dizer, volta amanhã que eu ainda vou examinar isso. Ele respondia na hora, porque ele tinha uma cultura jurídica excepcional. E mais, eu vou dizer uma coisa, eu tinha um colega muito brincalhão, e o Pedro Antero, pai Ferrari, que Deus o guarde, e então o professor de Direito Processual Civil nosso, o professor Oswaldo Miranda, chegou um dia na aula e disse assim, olha, juiz é o Xisto, que era o meu pai, juiz é o Xisto, ele é incapaz de levar um processo para casa para dar uma sentença. Quando ele termina a audiência, ele dá a sentença na hora. Isso é que é um juiz. Então, esse meu amigo Pedro chegou-se, que era aluno dele, e disse assim, professor, eu também, eu sou adjunto de promotor em Pão de Açúcar, e eu também não levo o processo para casa para dar parecer. Aí ele se espantou e disse, você? Como é que você faz isso? Ele disse, professor, eu boto nada ao pôr, nunca levei para casa, resolvo ali mesmo, como o doutor Tite fazia. Então, meu pai era desse nível. Então, ele estudando Pontes, me facilitou muito, porque a linguagem do Pontes era uma linguagem diferente daquela que a gente está habituado a usar. E então, ele me encaminhou. E daí em diante, eu comecei a me apaixonar pela obra do Pontes de Miranda. Comecei a estudá-lo em profundidade. E verifiquei, porque eu sou curioso, então eu nunca fiquei somente no livro do Pontes. Eu, contrariando meu pai, eu ia ver os outros, o que explicavam aquelas matérias que o Pontes estava tratando. E via que o tratamento que ele dava era um tratamento lógico, um tratamento sistemático e o melhor, era um tratamento que não deixava dúvidas, não deixava uma oportunidade a que você dissesse assim, bom, aqui eu não sei o que é para onde eu vou, se eu vou para aqui, eu vou para ali, porque ele resolvia os problemas todos com absoluta ciência. Ele tratava o direito como uma ciência. Então, essa obra do Pontes de Miranda foi que me encantou. E daí eu toda a vida estudei o Pontes e desenvolvi essa minha paixão, vamos dizer assim, por ele. Mas veja uma coisa, o Pontes de Miranda não era, nem foi só um jurista, nem um sábio. O Pontes de Miranda é maior do que tudo isso. O Pontes de Miranda era um gênio, um homem de uma capacidade intelectual fora do comum. Pontes de Miranda, a obra total do Pontes de Miranda, a que eu conheço e que pude catalogar e não leio toda, porque há muitas obras, muitos livros dele que eu não consegui, mas são 252 volumes, aproximadamente nesse nível, de 500 páginas, cada um. Todos os livros dele, tem livros menores, bem menores, é claro, mas a maioria é assim. Então são 252 obras para um homem construir durante a vida dele. Só o Tratado de Direito Privado são 60 volumes. 60 volumes, ninguém no mundo escreveu um tratado nesse nível. E melhor, não é um tratado em que as palavras se repetem, em que as palavras são ocas, que a gente pode pular 5, 6 páginas e ir para frente sem perder coisa nenhuma, não é assim. A obra do Pontes é um tratado de direito privado, de todas as obras dele. Você tem que começar pelo prefácio. Já no prefácio, o Pontes de Miranda diz o que é essencial no pensamento dele. Essa divisão do mundo, por exemplo, em planos da existência, da validade e da eficácia,
que todo mundo já ouviu falar nisso. Essa divisão, ele se refere a ela no prefácio do tratado. E não no tratado, ele nem fala mais nisso. Então, se você não vai buscar desde o prefácio, você perde a essência do pensamento dele. A mesma coisa nos comentários ao Código Civil, a mesma coisa nos comentários à Constituição. Aquilo que ele trata antes é o mais importante de tudo. Então, o Pontes de Miranda, ele, na verdade, conseguiu juntar toda a cultura que você tinha na época em que ele se formou em Direito e estudando, aprofundando aí a escola alemã, o direito romano, a escola francesa, os glosadores, os praxistas portugueses e assim por diante, os italianos. Disso tudo, ele construiu uma cultura jurídica e, a partir dela, ele elaborou um sistema que é completamente diferente do que todo mundo já tinha tratado e ainda trata no mundo. Ninguém tinha uma visão do direito como essa visão do Pontes de Miranda. Então, isso aí foi que me tocou e me fez com que eu me dedicasse a isso. Quando eu comecei a ensinar direito, porque o Pontes era muito pouco lido. O Pontes, infelizmente, a obra do Pontes era muito boa para ter no seu escritório, aqueles livros bonitos, brancos, de capa, aquela sobrecapa branca, bonita. E então, todo advogado de prestígio tinha que ter o Pontes lá, porque o Pontes, segundo se dizia, era bom para ser citado, mas não para ser estudado. Citado por quê? Porque quando ele dizia uma coisa, todo mundo baixava a cabeça. Os tribunais repetiam e os outros também faziam isso. Então, essa posição do Pontes de Miranda, pode dizer, então, por que não se lia o Pontes de Miranda? Primeiro, porque ele criou um sistema completamente diferente de tudo que existia. O direito começou a ser tratado como devia ser tratado. Por quê? Uma ciência social. O direito é essencialmente social. O direito só existe onde existem mais de uma pessoa. O homem sozinho não precisa do direito. Então, a primeira coisa foi que ele identificou o direito como um processo de adaptação social. Isso aí já foi um passo à frente, porque nós estamos acostumados aqui. Ainda hoje, quando alguém pergunta a um estudante o que é o direito, vem aquela célebre definição. Direito é um conjunto de normas obrigatórias, e essa conversa toda. Mas isso não é propriamente o direito. O direito em si é um ente social, um ser social. E nisso aí é a primeira grande revolução do Pontes de Miranda. Mas a teoria do Pontes eu vou desenvolvê-la depois dessa apresentação que eu estou fazendo aqui, da obra dele e do porquê eu sou tão quer dizer, dedicado a essa obra. Aí veja uma coisa engraçada. Quando eu comecei a ler o Pontes, comecei a me entusiasmar. E então vi um dia lá na biblioteca do meu pai o Sistema de Ciência Positiva do Direito, a primeira edição, em 2 volumes. Então eu, ávido, fui lá para ler aquele Sistema de Ciência Positiva do Direito. Então meu pai tomou o livro da minha mão e disse: "Ah, você ainda está muito verde. Você não pode ler esse livro não, porque você não vai entender nada. A profundidade desse livro é muito grande. Então, bota isso para lá, não toca nesse negócio enquanto você não tiver suficientemente formado." E durante mais de 20 anos, eu parei
sem ler esse livro, com medo de não poder entendê-lo. Mas, vejam bem, na verdade, o Sistema é uma obra notável. Foi escrita por ele com 30 anos de idade. Para você ver que isso é a genialidade desse homem. Desse conhecimento do Pontes, eu uma vez, na faculdade de Direito, um professor meu de Direito Civil, quando eu voltei para a faculdade, já como professor, em 1971, e comecei a ensinar a teoria do Pontes. Eu enfrentei vários obstáculos, inclusive eu tive um obstáculo muito grande de um aluno que era formado em filosofia na Itália, era um homem brilhantíssimo, e esse camarada, que era meu aluno, resolveu me derrubar. E todo dia que eu começava a dar minha aulinha, ele aí vinha com uma pergunta de bolso, daquelas bem complicadas. Eu aí respondia. Eu, novato, né? Ali, fazendo aquilo pela primeira vez. E todo dia era aquela história. Todo dia eu fui notando que o que ele estava querendo não era aprender. Né? O que ele estava querendo era me testar, para saber se eu realmente sabia o que estava ensinando. E um dia eu disse a ele, eu digo, olha, hoje é a última vez que eu lhe respondo. Você está querendo me checar, verificar se eu tenho ou não os conhecimentos necessários para ensinar. E eu não lhe respondo mais pergunta nenhuma. Ele se tornou muito meu amigo, ainda hoje é meu amigo, está vivo, é meu amigo, e me respeitou, e passou a me respeitar. Por quê? Porque eu sabia, aprendi. O que eu aprendi com o Pontes foi o suficiente para que pudesse ser respeitado como tal. Mas eu estava falando do meu professor de Direito Civil. E então não vou dizer o nome dele, em respeito à memória dele. Mas ele chegou para mim e disse assim, menino, ele era muito amigo do meu pai, tinha sido meu professor, tinha muita liberdade comigo. Chegou para mim e disse, menino, você precisa acabar com esse negócio de Ponte de Miranda. Ponte de Miranda é muito bom para ser citado, mas não para ser estudado, aquilo que eu disse no começo. E essa que é a verdade. O Ponte de Miranda, para ser aceito, ele exigia que aqueles que já estavam formados, aqueles que já tinham seu conteúdo científico pronto, já determinado, que se considerava o rei daquela disciplina, o dono daquela matéria, que ele esquecesse tudo para aprender de novo, porque o que ele ensinava era completamente diferente de tudo que os outros haviam dito. E humildade intelectual, para que se esqueça do que se sabe, se reconheça que não se sabe. Para aprender de novo, é preciso muita humildade. Essa meu pai teve. Meu pai abandonou tudo o que sabia e foi aprender de novo, e aprendeu comigo, eu e ele, porque eu aproveitava as lições dele, mas ele também estava se aproveitando do meu interesse para aprender. Então, por isso é o primeiro motivo pelo qual o Ponte de Miranda não teve êxito editorial, vamos dizer assim. Vendeu, por exemplo, o Tratado de Direito Privado, a primeira edição esgotou-se rapidamente. A segunda edição voltou também, esgotou-se. Mas o que acontecia? Você entrava num escritório, estava lá o Ponte de Miranda, mas sem ser tocado. Alguém tocava no Ponte para procurar uma opinião dele numa causa que tivesse. Mas você não encontrava essa esses livros lidos. Por exemplo, eu resolvi comprar para cada filho meu que se formou em Direito, que estudou Direito, eu comprava um tratado do Ponte de Miranda. Na época não existiam tratados novos.
todos eram usados. E eu comprava com um amigo que me vendia livros e que me procurava quem queria vender, e então eu comprei 2 tratados para 2 filhos meus. Todos os 2 intocados, novos em folha. Então, a leitura do Pontes não é uma leitura fácil. É uma leitura que exige uma concentração muito grande. Como eu lhe disse, você tem que começar a ler o Pontes de Miranda pelo prefácio. Porque o prefácio já tem conteúdo. O prefácio não é apenas uma apresentação do livro dele. Já é um conteúdo teórico daquilo que ele vai tratar no próprio tratado. Então, depois, a linguagem dele é uma linguagem muito erudita. Pontes de Miranda, quando ele escreve, você não pode perder uma só palavra. Por quê? Porque tudo que está ali é necessário estar. Não tem literatura vã. Tudo ali é essencial. Vejam bem, se você perde uma frase daquela, você pode perder o resto todo. Não saber concatenar o resto do que está lendo. Depois, quando ele não faz nota de rodapé, a crítica que ele faz é dentro do próprio texto. Às vezes ele expõe a opinião de alguém como se fosse uma opinião dele. E no fim bota ponto, sem razão, por coisa, por isso, por aquilo. Se você não chega no sem razão, você vai pensar que é ele. Eu sofri muito quando fui para a faculdade. Eu e o professor Marcelo Lavenet, que está lutando aí, mas nós dois começamos a ensinar o Pontes de Miranda. E nessa nossa luta, muita gente queria, como eu disse, eu tive um aluno que fez isso, mas o resto da minha vida, chegavam os alunos assim, professor, o senhor disse que o Pontes de Miranda não erra, mas olha aqui, isso aqui, o senhor está de acordo com isso? Quando eu lia, não estou. Mas está no livro do Pontes. Eu digo, mas isso não foi o Pontes que disse. Quando ia ver, era exatamente a opinião de alguém que ele no fim dizia, sem razão, porque isso é assim, 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 assim. Então, na verdade, a leitura do Pontes é uma leitura difícil. A nota que estaria no rodapé está dentro do texto. E então você não pode. Rigor linguístico, rigor terminológico, rigor lógico, rigor sistemático. É assim uma obra do Pontes. E então, isso aí não é comum. Vocês vão de convir que isso não tem igual, né? Então, por isso, não era muito melhor deixar como está e dizer que o Pontes de Miranda era grande, o Pontes de Miranda era o maior jurista, o Pontes de Miranda era tudo, elogiá-lo e não segui-lo? Muito mais cômodo, não é verdade? Mas eu ensinava o Pontes de Miranda e eu, de vez em quando, o professor Marcelo Lavenet me dizia, Marcos, eu fazia conferências sobre o Pontes e tudo demais. Ele chegava para mim e dizia assim, Marcos, bota isso no papel, rapaz. Daqui a pouco alguém fica ouvindo o que você está dizendo, grava o que você está dizendo e publica um livro e você perde essa oportunidade. Foi quando eu fui fazer um curso de mestrado e então a minha dissertação de mestrado foi uma contribuição à teoria do fato jurídico. Veja bem, Pontes de Miranda nunca falou em teoria do fato jurídico. Pontes de Miranda diz assim, logo no prefácio, ele diz que o conceito fundamental do direito é o de fato jurídico. E depois o de relação jurídica. Está no prefácio desse livro. Então, eu quis, com aquela contribuição,
facilitar o entendimento daquilo que o Pontes dizia. Porque, na verdade, todo mundo achava, eu dava aula. Porque o Pontes Miranda, meu filho, a doutrina dele, se você for para o livro dele, é complicado. Mas se você for para outro caminho, é muito fácil. A leitura do Pontes Miranda, a teoria do Pontes Miranda, a teoria do fato jurídico, é absolutamente lógica e muito simples. Eu tive, inclusive, um caso muito engraçado. Eu tinha uma aluna, a Glaucia Kummer, e era uma entusiasta, ela se entusiasmou pela obra dos Pontes, estudava o Pontes. Eu tive muitos alunos que se engajaram nisso. E então essa aluna foi a Recife, a um congresso de estudantes, e levou uma tese sobre Pontes Miranda. E lá disse que a teoria do Pontes Miranda era muito fácil. Levou a maior vaia que alguém podia levar num congresso, porque acharam que ela estava esnobando, quando não era isso. Era a pura verdade. A teoria do Pontes, ela, quando você entende, e é fácil de entender porque ela é lógica, quando você entende, ela resolve todos os problemas que você pode ter no mundo jurídico. Porque é a única teoria jurídica que eu conheço que não tem exceções. Resolve tudo. Então, é comum a gente ouvir dizer, essa teoria na prática é outra. A teoria do Pontes é uma teoria que na prática é a mesma. Ela se enquadra exatamente na prática. Por quê? Porque ela foi buscar as explicações pelas suas últimas consequências. A última essência do ser que ela trabalha, ele foi buscar para, naquela última essência, explicar o todo. E aquela generalidade que vem esse mínimo existencial dos fatos jurídicos. Por exemplo, por que o fato jurídico é o conceito fundamental do direito? Porque só a partir dele você tem um mundo jurídico. Você só tem uma consequência jurídica se tiver um fato jurídico. Sem o fato jurídico, você não vai para canto nenhum. Você pode ter a norma, você pode ter o fato, mas se não tiver os dois juntos, criando o fato jurídico, você não consegue ter uma visão do que é jurídico. Então, o mundo jurídico começa no fato jurídico. Sem fato jurídico, não há nada. Há norma e há fatos, mas só isso. Essa visão do Pontes, que levou a considerar o mundo como um conjunto de fatos que aconteceram, que vão acontecer, e que nesse conjunto de fatos há fatos relevantes e fatos irrelevantes para a vida social, que os fatos relevantes são fatos que a norma regula, então que esses fatos que a norma regula são diferentes daqueles fatos que as normas não regulam, porque um produz efeito jurídico e o outro não produz. Então é aquela proposta dele de dividir o mundo em mundo dos fatos e mundo do direito. É uma proposta genial. E você sabe se está no mundo do direito ou se está no mundo dos fatos. E muitas vezes o seu cliente chega com um problema que é puramente fático e nada tem de jurídico, mas ele acha que tem direito, porque ele, no entendimento dele, aquilo ali seria uma situação que lhe daria um direito qualquer. Então essa visão pontiana ninguém tem. Quando você estuda em qualquer livro que não tenha uma certa orientação ou uma orientação pontiana, se você estuda o fato jurídico, vai estudar o fato jurídico lhe dizendo o quê? Fato jurídico é todo fato que cria, extingue ou modifica relações jurídicas. Essa é a definição famosa, a primeira definição famosa
que lhe deu Savigny. Depois outros acrescentaram mais. Não é somente isso, porque o Savigny falava apenas em cria e extingue. Aí disseram, está errado, falta o modifica. Aí acrescentaram o modifica. Depois vieram os outros, e qualifica coisas e qualifica pessoas. E foram enfiando aí esses penduricalhos. Mas quando você se defronta na prática, o que é o fato jurídico? Qual é o fato jurídico? Esse fato é jurídico ou não é jurídico? Ele cria, modifica ou extingue? Às vezes o mesmo fato extingue ou cria, modifica. Modifica e extingue. Isso não é um critério que você possa ter como critério científico para não errar na classificação de um fato jurídico. E o Ponte Miranda diz o quê? Fato jurídico é todo aquele que sofreu a incidência da norma e que se transformou em fato jurídico. Ali tem um papel. Não, lá. Com um esquema ali. Ali. É esse aí? É não, minha filha. Tem um esquema. A assessoria está atuando. Tá. Eu estou cercado pelos meus queridos. Pronto. Onde? Aqui. Ai. Vai parar aí. Isso foi como eu esquematizei essa lição do Pontes. Norma jurídica, incidente sobre o suporte fático, que é igual ao fato jurídico, de onde decorre a eficácia jurídica. Com esse esquema, você tem um esquema do mundo jurídico, do fenômeno jurídico como um todo. Tá bom? Como simplifica a coisa? Então, vejam bem. Isso aqui, que eu lhe mostrei, define, esquematiza o que é o fenômeno jurídico. Aí você pode me dizer, mas faltou aí o plano da validade. Não faltou. Porque o plano da validade nem todo fato jurídico passa por ele. O plano da validade só passam por ele os atos jurídicos lícitos, ou seja, ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. Fora disso, não passa do plano da validade. Então, não é um passo essencial no fenômeno jurídico. Ele não diz respeito a todos os fatos jurídicos, né? Então, vejam bem. Essas duas coisas, a maneira dele escrever e a necessidade de que as pessoas que já sabiam direito renunciar ao que sabiam para aprender de novo, fizeram com que o Pontes vivesse não esquecido, porque ele sempre foi considerado um dos grandes juristas brasileiros. Mas, na verdade, meus amigos, o Ponte de Miranda não é só um grande jurista brasileiro. Como eu disse, ele é um gênio. Mas mais do que isso, bem mais do que isso, se nós formos avaliar a literatura jurídica do século XX, nós vamos ver que não há obra igual a dele. Então eu me atrevo a dizer que o Ponte de Miranda foi o maior jurista do século XX em todo o mundo. Não há ninguém que tenha produzido uma obra com aquela qualidade e com aquela quantidade. Não é só o tratado é um dos livros dele. Mas onde o Ponte de Miranda colocou a sapiência da caneta dele, resolveu os problemas. Eu nunca tive um problema
Já tive um só. Mas a maioria dos meus problemas eu resolvia sempre com o tratado. Bastava ir ao tratado, eu encontrava a solução. Quando não, eu aplicando a sistemática do Pontes, eu chegava a uma conclusão igual a que ele chegava quando eu lia no tratado. Era a mesma coisa. Por quê? Por isso, pela logicidade. Ele tratou o fenômeno jurídico com logicidade. E, portanto, fácil de você trabalhar e não errar. Pontes foi também um dos maiores juristas do mundo, um dos maiores. No século XX, sem dúvida, o maior. Pode-se dizer, e já vi muita gente querer dizer isso, que o Ponte Miranda copiou dos alemães. Isso não é verdade. Todos nós, trabalhando com uma ciência que já está estratificada, todos nós temos que trabalhar com aquilo que já se fez. Se você se conforma com aquilo que já se fez, você é um mero repetidor. Quando você modifica aquilo que você teve em mãos, aquele material, você cria. Você não faz apenas uma repetição. E foi exatamente isso que fez o Pontes. Todo aquele acervo cultural que ele construiu durante a sua vida, ele conseguiu transformar em alguma coisa original. Eu, um dia desse, escrevi um artigo contestando o Johann Peter, se eu não me engano, o nome dele é esse, é um autor alemão que escreveu sobre Pontes Miranda, dizendo que o Ponte Miranda não tinha originalidade, era uma cópia dos alemães. Absolutamente, ele corrigiu os alemães. Outros dizem, o Ponte Miranda como é que se diz? Agora o nome me faltou. Mas ele está copiando os outros sem dizer quem é o dono da ideia. Plagiador. Também não é um plágio, de jeito nenhum. Porque mesmo quando ele repete aquela lição que ele considera correta de outro, o outro está citado na bibliografia, mesmo quando ele não se refere. E no mais das vezes ele se refere a quem é o autor, para dizer se está de acordo, se não está de acordo. Então, meus amigos, é por isso que eu sou... 40 minutos. É por isso que eu sou um apaixonado pela obra do Pontes. E então, eu vou começar a desenvolver já essa teoria que ele não chamou de teoria do fato jurídico. Vejam bem, o Pontes, em momento nenhum da sua obra, ele fala em teoria do fato jurídico. Ele fala em que sistematizou o direito e que estava fazendo no seu tratado uma exposição sistemática, que na verdade não é nem tão sistemática, né? Porque ele muitas vezes ele complica as coisas e com exemplos tão difíceis de entender que a gente pensa até que há um erro. Mas veja o seguinte: primeiro passo da doutrina do Pontes, reconhecer o direito como um processo de adaptação social. O direito é um instrumento da sociedade para adaptar as pessoas que fazem parte daquele grupo.
processo de adaptação social é um grupo de processos que a sociedade utiliza para obter essa harmonia no meio social. Então, a adaptação social, ela não pode prescindir da religião, da ética, da política, da economia, da ciência, das artes, da etiqueta, da moda. Tudo isso adapta o homem à vida social. O homem, quando nasce, ele é inadaptado à vida social. Então, todo esse instrumental social, criado e sofisticado ao longo dos séculos, todo ele se destina a quê? A que apanhe o homem, aquele ser bruto, animal, e faça dele um ser social. Quando a gente nasce despido. Ninguém nasce vestido. Mas o que é que faz a sociedade? Imediatamente se veste aquela criança. Muitas vezes com aqueles tecidos grosseiros que fica espinhando e a criança fica chorando e todo mundo entende. Ah, o menino está com fome, o menino está agoniado e está sendo coçado por aquele tecido grosseiro, né? Então veja, depois disso é o primeiro ciclo social, onde você recebe essa adaptação. Nós somos o produto dessa adaptação, de círculo em círculo. Primeiro a família, depois a escola, os círculos de brincadeira, e os círculos vão se ampliando até que você chega na sociedade total. Todos eles têm regras. São regras religiosas, regras políticas, regras de ética, regras de economia, regras de ciência. Por exemplo, agora, estamos nas regras de quê? Do coronavírus. Fique em casa para não pegar uma doença. Você tem o livre-arbítrio, pode sair, mas está se arriscando. Isso é o que é? É adaptação social. Então, primeira coisa, no meu tempo de menino, eu ia para a praia, como é que estavam as mulheres e as moças? Vestidas com o maiô, com o saiote que ia no joelho. Você só via do joelho para baixo. E aquilo já era um escândalo. Ver o calcanhar de uma mulher era muito bom. Era assim que era, né? Então, você, depois disso, vocês desculpem, as feministas me desculpem, mas é a verdade. Homem é homem, mulher é mulher, e pronto. Então, hoje, como é que as mulheres vão para a praia? De biquíni. Nas praias de nudismo, despidas. Vão os homens, vão as mulheres, desse jeito. Mudou a sociedade? Mudou. E o que mudou? A religião enfraqueceu. A política abriu mão. E assim por diante. Então, a moda é quem prevalece. A moda é quem faz com que a pessoa que se vestia de um jeito vai se vestir de outro. A etiqueta. Eu conheço a história. A etiqueta, você vai comer numa casa onde você não tem intimidade e chega nessa casa e encontra uma mesa cheia de talher. Talher de um lado é garfo por todo canto, faca por todo lado. Se você nunca viu aquilo na sua vida, como é que você se resolve? Aí eu tenho um caso muito interessante, a Lila. A Lila era uma senhora que morava aqui no Parque Gonçalves Ledo. E às noites a gente se reunia, um grupo se reunia na casa do seu Batônio, e ela estava lá. E um dia ela contou uma história muito engraçada.
de etiqueta, que eu usei sempre como exemplo em sala de aula. Ela foi fazer uma viagem de Barbaciola ao Rio de Janeiro. Tomou o navio aqui, quando chegou a bordo, era a única mulher a bordo. O navio tinha poucos passageiros e ela era a única mulher. E o capitão, então, com toda a gentileza, o comandante, disse a ela: Dona Lila, o que é que a senhora gosta de jantar? Hoje a senhora vai jantar na mesa do comandante. O que é que a senhora gosta de jantar? A senhora gosta de lagosta? Aí a Lila disse: eu adoro lagosta. Depois a senhora vai jantar lagosta. Quando chegou a noite, ele ficou numa mesa com umas 5 pessoas, mais ela. E aí serviram lagosta, mas a lagosta veio com casca e tudo. Uma lagosta inteira, com a casca, em cima do prato. A Lila olhou para aquele negócio ali e disse: Volte, eu já comi muita lagosta, agora com casca, essa é a primeira. E aí todos os homens, por etiqueta, esperando que ela começasse. Então, um olhava para o outro, olhava para o outro, olhava para o prato, esperando que a Lila se decidisse. E a Lila, então, começou a se sentir incomodada. E como ela era dessas pessoas muito francas, ela virou-se e disse: Comandante, eu já comi muita lagosta, mas sem casca. Aí o comandante sorriu, pegou o garfo e a faca, levantou o casco, o casco estava só enfeitando a lagosta que estava embaixo. Então, eu aprendi outra coisa, essa eu aprendi com o Ponte Miranda. Veja, eu nunca convivi com o Ponte Miranda. Muita gente pergunta: você teve com o Ponte Miranda? Nunca. Ponte Miranda morava no Rio e eu em Maceió. Nunca estive com ele. Primeira vez que eu estive com ele, fui pedir a ele um parecer sobre autarquias, imposição tributária. Fui pedir esse parecer a ele. Cheguei lá numa segunda-feira de manhã. Isso é um testemunho que eu quero dar para depois negar uma coisa. Cheguei às 8 horas da manhã na casa dele, tinha pedido uma audiência na segunda-feira. Ele me recebeu, eu expus qual era o meu problema, eu era procurador-geral do Estado, expus o meu problema, e ele disse: o senhor venha buscar esse parecer na sexta-feira à tarde, às 5 horas, ele está pronto. Então eu, às 5 horas da tarde, voltei lá. Quando cheguei lá, ele estava terminando o parecer, estava corrigindo. A secretária datilografando ainda as últimas correções, e ele corrigindo pessoalmente. Esse parecer tinha 106 páginas, escritas numa semana. Para mostrar que muita gente dizia: o Ponte Miranda tem uma equipe que escreve para ele. O que é um negócio impossível, porque ninguém consegue, com uma equipe, escrever com o mesmo estilo, com a mesma linguagem, com tudo isso. E então você vê que, numa semana, ele escreveu um parecer com 106 páginas. Me entregou o parecer, eu perguntei a ele quanto era o parecer, e ele então me disse: não, isso é uma homenagem ao meu Estado. Eu agradeci, mas agora eu queria convidar o senhor, ele queria me convidar para, à noite, nós irmos ao Hipopótamos. O Hipopótamos era a boate do Hotel Rio Palace. E eu vi que procurador de Estado, ganhando aquele salário ali, com uma verba de viagem desse tamanho, que não dava nem para jantar uma dia. Eu digo: se eu for para lá, vou ter que pagar essa farra nesse restaurante, nessa boate que era extremamente cara. Então me desculpei a ele, dizendo que eu tinha um compromisso, o que não era mentira, um compromisso com uma irmã minha que morava no Rio de Janeiro e que ia me despedir dela e não podia ir. Agradeci muito e não fui. Quando a segunda vez que eu encontrei o Ponte Miranda na minha vida, ele veio a Maceió receber o título de doutor honoris causa. E foi uma coisa muito interessante, porque ele foi saudado por um vice-reitor, que eu vou também omitir o nome dele, não quero lembrar isso. E esse vice-reitor era médico. E não conversou com nenhum de nós lá da Faculdade de Direito, para ter uma ideia de quem era o Ponte, nada disso.
E no discurso que ele fez de homenagem ao Pontes, ele comparou o Pontes de Miranda ao Clóvis Bevilacqua e ao Rui Barbosa. O Pontes não gostou. Não gostou porque, primeiro, ele achava que o Clóvis Bevilacqua tinha feito um grande Código Civil, mas não era um grande jurista. E eu dizia a ele que o Rui Barbosa era um grande advogado, mas não um grande jurista. E é uma coisa interessante, dessa vez que ele veio aqui em Maceió, ele foi ver, entrou na Faculdade de Direito, onde tinha o busto do Rui Barbosa na entrada, com uma inscrição. Homenagem do governador Silvestre Pérez à Faculdade de Direito. Ele foi se baixando assim, quando olhou disse, só podia ser mesmo o Silvestre, porque dá um busto do Rui Barbosa numa Faculdade de Direito como homenagem, só mesmo o Silvestre que era doido, segundo ele, né? Bom, então, mas repare, a outra lição que eu tive de etiqueta foi com o Pontes de Miranda. Uma das coisas mais chatas no mundo é você ir para uma casa e lhe oferecerem vinho sem você saber que vinho é. Pode ser uma desgraça de vinho. Em geral, os garçons gostam de embrulhar o vinho num guardanapo e você não sabe o que está bebendo. Então você prefere dizer, não, eu não gosto de vinho, não quero beber, não estou bebendo. Então, quando ele veio a Maceió, ofereceram um jantar, um almoço a ele no Hotel Luxor. E eu então fui, sabendo que ele gostava de beber, fui ao Recife, comprei umas garrafas do vinho francês Chateauneuf de Pape. E então, na hora do almoço, quando o garçom chegou com o vinho Chateauneuf de Pape para servir, e foi servir, ele botou o dedo assim na garrafa e disse, não costumo misturar destilados com fermentados. A gente tinha tomado os uísque antes, disse, não costumo misturar destilados com fermentados. Eu aí disse, Vossa Excelência vai deixar de tomar um bom Chateauneuf de Pape. Ele disse, é Chateauneuf de Pape? Ô, meu filho, eu vou abrir uma exceção. E as 6 garrafas que eu levei foram embora, né? Então, essa característica do direito, como um processo de adaptação social, é o primeiro passo na doutrina dele. Então, o nosso tempo está chegando ao fim. Tive um prazer muito grande em conversar com vocês. Espero, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, e como diria aquela estação de televisão, neste mesmo horário e canal, nós estaremos continuando essa nossa conversa sobre o Pontes de Miranda. Já aí, analisando a doutrina dele, já em termos de ensinamento, né, ou de contribuição à aprendizagem de todo mundo, de quem quiser aprender. Estou às ordens de vocês. Professor, diga. Professor Marcos, durante a sua live, alguns professores foram identificados aqui. Vou citar o nome deles, porque aí o senhor faz uma referência, e nos desculpando por não marcarmos os demais. Foi o professor Marcos Errar, o Flávio Tartucci, Blackout, Fred Didier, Pedro Henrique, professora Lavínia Cavalcante, Rodrigo Xavier, Mário Luiz Delgado, Zé Barros, Carol Mafra, Felipe Braga Neto, Ana Carolina Trindade, Tiago Mota, Flávio Lins, Fernando Maciel e uma infinidade ainda que nós não conseguimos anotar de todo o Brasil que está acompanhando a sua live. Eu agradeço a todos a atenção e fico muito feliz de que vocês, muitos de vocês que são meus amigos, estarem me ouvindo. Vocês sabem mais do que eu. E então isso é para mim uma honra muito grande. Agora eu queria fazer um agradecimento especial ao Rodrigo. O Rodrigo Xavier, do Paraná, ele hoje colocou no WhatsApp uma homenagem a mim que eu fiquei muito comovido. Liguei para ele, agradeci pessoalmente a ele e quero de público agradecer a bondade desse moço que eu conheço de muito tempo.
e que é muito brilhante. Boa noite. Uma boa noite a Boa todos. noite a todos, muito obrigado.